Olha, na última aula a gente parou nessa parte aqui. Eu não expliquei tudo, não deu tempo. Tava falando sobre a Ásia, né, continente asiático, e a gente vai continuar falando sobre o continente asiático. Aqui a gente está no finalzinho já do tema 1, né, que fala da parte mais física, né, da Ásia. Daí a gente pode falar um pouquinho só sobre clima e vegetação. O que faz com que a gente tenha dentro do continente asiático, vou mostrar aqui o primeiro mapinha, que é o mapa de climas, né? O que faz com que a gente tenha climas variados, né? E também vegetações variadas, diversificadas dentro do continente asiático, são vários fatores, como por exemplo a questão da latitude, onde o determinado país se localiza, se o local está próximo ou distante do nível do mar, se tem uma grande quantidade de vegetação ou não, isso para definir o clima, né? Ou o tipo do solo faz com que a vegetação possa ser diferente, as rochas que compõem aquele relevo, o relevo, tudo isso pode contribuir, né, para fazer com que haja aí uma grande diversidade, tanto em relação aos climas, quanto em relação à vegetação. Aí, em relação aos climas, primeiros climas, né? Tá aqui o primeiro mapinha. Mapinha de clima da Ásia. Em relação aos climas, a gente vai contar, o continente asiático conta com todos esses tipos de climas aqui, né? Clima equatorial, tá aqui próximo à linha do Equador, que é o vermelhinho, né? O clima equatorial que predomina por ser quente e úmido. Repare que ele se localiza nessa porção de terras aqui da Ásia, pegando a parte sul e sudeste da Ásia, o clima equatorial, que é a área mais chuvosa, né? É onde eles recebem a influência dos ventos monsônicos, que são aqueles ventos que mudam de direção conforme a estação do ano. E aí, no período do verão, nessas regiões do sul e sudeste da Ásia, são verões muito chuvosos. Engloba justamente essa parte aqui, uma parte, né, do clima equatorial, que é quente e úmido. Aí também a gente vai encontrar dentro do continente clima tropical, que de certa forma também se caracteriza por ser quente e úmido, né? Aí tem clima subtropical, que é um clima já de transição entre uma área tropical e uma área temperada, onde a gente já vai ter um esboço das 4 estações do ano. Aí tem um clima desértico também em alguns locais, esse amarelozinho clarinho aí, clima desértico, principalmente nessa parte central aí da Ásia, né? E aqui pega no Oriente Médio, onde pega a região da Península Arábica, a gente vai encontrar clima desértico, que é um clima bem árido, bem seco, né? Quente e seco. E a gente vai ver que dentro dessas áreas de climas vai predominar um tipo específico, geralmente, de espécie de vegetação, né? Porque a vegetação, ela, de certa forma, ela se adapta ao tipo do clima. Um dos fatores que contribui para que a vegetação de Caicó seja adaptada ao nosso tipo de clima, semiárido, quente e seco, é justamente as condições climáticas do local, né? As nossas espécies são todas xerófitas, porque significa dizer que as nossas espécies são adaptadas a um longo período de estiagem, né? Sem chuvas. Mas aí o que faz com que as nossas espécies sejam assim é o nosso tipo de clima, né? Um dos fatores que contribui. Então, a gente vai ver que, geralmente, tipo, dentro de uma área de um clima equatorial, vai predominar um tipo de espécie específica, um tipo de vegetação específica. Dentro de uma área de clima frio polar, a gente vai ver que vai predominar a tundra, que já é um tipo de vegetação específica desse tipo de clima, e por aí vai. Então, a gente vai encontrar clima desértico, o clima semiárido, que é um clima de transição, geralmente, de uma área desértica para uma área um pouco mais úmida. Clima semiárido, que é o clima de Caicó, né? Quente e seco. Aí tem clima mediterrâneo, que tem 2 estações do ano bem definidas, né? Uma estação, um verão mais seco e um inverno mais chuvoso. Aí tem clima temperado. Que diabo a Ana Santana tá fazendo, hein? Tá rindo que isso agota. Rindo, Ana Santana tá. Eita, monstro. Aí, ó, tem clima temperado também, que é marcado por 4 estações do ano bem definidas. Aí tem o clima frio de alta montanha, que se localiza em altas montanhas, obviamente. A altitude é um fator decisivo para a diminuição da temperatura, né, da pressão atmosférica e tudo mais. E tem o clima polar também, que predomina principalmente nessa parte aqui, né, acima do ciclo polar ártico, que pega a parte da Sibéria da Rússia, né, uma parte da Sibéria da Rússia, que é a parte mais gelada aqui da Rússia. Pronto. Aí reparem nessa parte aí de clima e olhem para o mapinha de vegetação. O mapinha de vegetação tem tudo a ver com o mapinha de clima. Por quê? Porque o clima ele é um dos fatores, né, que define a vegetação de um local. Então, repara aí, ó. A gente vai ter vários tipos de vegetações também dentro do continente asiático. A tundra, que predomina nessa área aqui de clima frio polar, ó, que é uma vegetaçãozinha rasteira, composta principalmente de plantas herbáceas, que são plantas rasteiras, gramíneas, e a gente só vê ela no curto degelo das regiões polares, geralmente, né?
é uma vegetação que boa parte do ano ela está coberta ali por água congelada. A gente não consegue visualizar ela o ano todo, só no curto verão. Aí tem também floresta de coníferas, que é a mesma coisa que taiga ou floresta boreal, que é onde predomina aquelas espécies em forma de cone, como o pinheiro, o abeto. São espécies que são muito ricas em celulose, são muito ricas também para a produção de papel, né? Enfim, é a matéria-prima do papel. E são florestas muito degradadas, justamente por causa disso. Predomina nessa região aqui de clima temperado, né? Uma área temperada, subtropical. Aí, ó, floresta temperada e subtropical, que a gente encontra geralmente dentro de áreas de clima temperado, né? São florestas ricas, né? Mas também muito devastadas pela ação do ser humano. São florestas que geralmente são conhecidas como decíduas, né? Caem suas folhas no período do inverno, do outono. Aí tem vegetação mediterrânea, que está dentro de um clima mediterrâneo, né? Adaptado ao tipo do clima, com 2 estações definidas, uma seca, que é o período do verão, e uma chuvosa, que é o período do inverno. Aí a gente encontra também pradarias, estepes, que são tipos de vegetações que se dão em áreas geralmente de planícies, áreas baixas e planas. São vegetações que são rasteiras, são consideradas rasteiras, baixinhas. Tem algumas presenças de árvores, mas é muito difícil são bem esparsas, são bem espalhadas. Predominam mesmo espécies menores. A diferença das duas é que geralmente pradaria é encontrada em áreas mais úmidas e estepes são encontradas geralmente em áreas semiáridas, né? Áreas de transição, geralmente. E o clima um pouco mais seco. Aí a gente também encontra vegetação desértica, né, nas áreas de clima deserto, vegetação de savana. Savana é um tipo de vegetação, não existe savana só africana. Inclusive tem um tipo de savana no Brasil, que é o cerrado, né? O cerrado brasileiro é um tipo de savana. E as savanas se caracterizam por ter espécies arbustivas de médio porte e algumas arbóreas, algumas árvores. As espécies têm um tronco retorcido, é uma das características das savanas, e tem uma fauna gigantesca também nesse tipo de vegetação. Tanto conta com essa riqueza da flora quanto riqueza na fauna. E existe também aqui na Ásia, né? Dentro dessa área tropical. Aí a gente também vai encontrar a floresta tropical equatorial, dentro de uma área tropical, né? Vegetação, que é a floresta mais rica do mundo, mais rica em biodiversidade do mundo, é a floresta tropical, ou equatorial, né? São as florestas mais ricas em biodiversidade do mundo. E vegetação de altitude. Vegetação de altitude, geralmente são vegetações rasteiras, né? Porque elas se adaptam a enormes feições do relevo. Onde a gente encontra montanhas, grandes planaltos, dentro do continente asiático. E tem uma parte interessante aí desse mapinha que ele tem uma cozinha específica para mostrar as áreas cultivadas. Reparem aí, as áreas cultivadas estão meio que num creme, é uma cor creme, né? Creme para branco, enfim. Essas áreas aqui são uma rosa seco, pronto. São as áreas mais cultivadas no continente asiático. Repare que as áreas mais cultivadas, elas estão aí, sobretudo, dentro do continente, né? Mas são áreas mais interioranas. E engloba essa porção aqui do sul da Ásia, que é uma área muito rica em cultivo de espécies, principalmente arroz para subsistência, né? É a parte da Ásia, o sul e o sudeste da Ásia, é a parte que recebe os ventos monsônicos, que no verão é muito chuvoso. Aí no verão, o que acontece? Eles aproveitam que chove muito, o solo encharca, fica bem encharcado, aí eles cultivam muito arroz no período do verão. Então, essa parte aqui bem cultivada, na parte sul, essa parte aqui sudeste, é beneficiada por esses ventos monsônicos aí do verão. Já vou falar de novo dele, acho que lá na frente vou falar disso de novo. Mas, enfim, e daí, ó, essa porção interiorana aqui também é muito aproveitada do ponto de vista da agricultura, né? Só não essas áreas que são desérticas, repara aí, essas áreas desérticas, essas áreas onde o clima não favorece tanto a agricultura, né? Não é muito utilizada, mas as áreas cultivadas estão aí, demarcadas. Bem bonitinho. Alguma dúvida até agora ou não? A gente pode ir para o tema 2. Mentira, tema 2 não. Tem uma parte falando sobre o tema 1. Pode ir. Aqui fala das condições geralmente inóspitas que o ser humano conseguiu se adaptar. Condições difíceis que você faz, viu, Maria? Será que o ser humano vai conseguir se adaptar a isso aqui? E conseguiu. Deixa eu ajeitar isso aqui. Aí aqui cita alguns países da Ásia, né? Alguns locais na Ásia que geralmente são locais que a gente não moraria, né? Locais assim mais difíceis de se adaptar, mas as pessoas se adaptaram ao longo do ano. Ao longo do ano, não. Ao longo da trajetória da humanidade, né? Da história da humanidade. Primeiro local que o livro vai citar 4 locais aí, né? 1, 2, 3,
e 4. Alguém identifica só olhando assim? Eita, só olhando assim por números? Consegue identificar os locais? Não, não. Número 1 fica aqui, ó, no Oriente Médio, né? No Oriente Médio. Aí, número 2 fica aqui na China. Aí, número 3 fica aqui mais ou menos na Índia, né? Aqui mais ou menos na Índia, essa região aqui do subcontinente indiano. E o número 4 fica no Japão, né? Fica aqui no Japãozinho, no extremo oriente do continente. Vamos lá, número 1. O número 1 fala sobre a cidade de Abu Dhabi, que é a capital dos Emirados Árabes Unidos, né? A região dos sheiks, é a região de pessoas extremamente ricas. Nesse local, ó, repara aqui, Abu Dhabi, tá vendo? É um dos Emirados Árabes. O Emirado que, no caso, é a capital do país, dos Emirados Árabes Unidos. Mas os Emirados Árabes Unidos é uma junção de emirados, de regiões. Muito importantes. Aí, sim, fica dentro de uma área muito quente do globo, né? Fica dentro de uma área desértica. Abu Dhabi, o país todo, fica dentro de uma área desértica. Fica localizado numa área de deserto, que é o deserto da Arábia. Então, as temperaturas anuais são quentes o ano todo, né? A temperatura no ar está dizendo que é ano todo, né, Ana Beatriz? Mas, enfim, as temperaturas são muito altas, elevadas o ano todo, nessa região aí dos Emirados Árabes Unidos. Aí, fala especificamente de Abu Dhabi, né? Que diz que nessa cidade se aproveita, eles se adaptaram ao tempo, às condições climáticas, e as casas, as construções no país são construídas para se aproveitar a sombra que uma construção faz para a outra. Tipo, as casas são construídas para remeter sombra de uma para outra, meio que para aproveitar, né, a sombra de um local para outro, porque é um local muito quente, é um local deserto. Então, eles constroem, né, as casas sempre pensando, né, em fazer sombra para uma para outra. E como é um local muito quente, de grande radiação solar e tal, eles aproveitam bastante a radiação solar, né, que chega de forma direta, tá aí muito próximo à linha do Equador, né, uma região muito... Aí ficou mudo. Ficou mudo? Ana Beatriz. Oi. Ficou mudo. Ficou mudo. Ixi. Foi, tá do mudo. E agora? Tá ainda? Não. Não, voltou. Tá. Agora sim. Eita, eu parei aonde quando ficou mudo? Eu falei das casas? Não. Não deu pra ouvir, não. Falou das casas sim. Ah, falou. Tá. Eu falei assim que as construções, as casas são construídas em Abu Dhabi para se aproveitar a sombra de uma para outra. Elas fazem sombra uma para outra, porque é um local muito quente durante o dia. Aí pronto. Além disso, eles também aproveitam essa radiação solar em excesso, em abundância, e praticamente todo local em Abu Dhabi você vai ver plaquinhas solares, né? Placas solares. Eles aproveitam muita energia solar justamente pelo fato de que estão numa região muito incisiva, né, de raios solares. Então, tem essa questão aí, né? A questão climática, eles se adaptaram à questão climática e conseguem aproveitar isso aí, né, como fonte de energia. Eles aproveitam a energia solar ao máximo. Coisa que a gente deveria fazer aqui em Caicó, por exemplo, a gente não faz, né? Deveria aproveitar muito a energia solar. Mas como é um recurso ainda, a infraestrutura para fazer e tal, ainda é uma coisa muito cara, né? Tem esse pré-requisito aí. Mas a nossa região é muito propícia para a energia solar e eles aproveitam bastante aí. Ok. Segundo ponto que fala aí no livro de vocês é a região do Tibete, que é uma região que fica dentro é uma região planáltica, né? Uma das áreas mais elevadas do mundo. É uma região que, por ser elevada, conta com uma pressão atmosférica baixa, conta com a umidade relativa do ar, pouca quantidade de vapor de água no ar, é baixa também a umidade relativa do ar. Os solos não são muito férteis. Quando você coloca alguma matéria orgânica nesse solo, ele demora a se decompor. Então, é muito frio, a região é muito fria, é muito alto, né? Então, é muito frio. O solo é pobre em micro-organismos para decomposição de matéria orgânica. Então, o que é que se faz? Existe um ritual nessa região do Tibete, um ritual antigo, bem antigo mesmo, que, quando as pessoas morrem, elas oferecem os corpos às aves. As aves que comem, né, matéria orgânica. As aves que comem restos mortais. E aí elas oferecem, quando as pessoas morrem, oferecem o corpo das pessoas, né, numa espécie de um ritual. Por que, Ana Beatriz? Porque quando você enterra as pessoas nessa região, demora muito, porque é frio, o solo não tem muito micro-organismo para decompor a matéria orgânica.
demora muito para isso ocorrer. Então, eles optam muitas vezes por oferecer o corpo a uma ave do que enterrar. E quando você faz assim, oxe, por que não crema, então, né? Porque nessa região do Tibete não tem muita vegetação e abundância, muita lenha, né? Para eles retirarem e cremar os corpos. Então, até isso se torna uma coisa negativa na região. José Matheus! Tava dormindo? Ah, meu Deus do céu, Jesus. Oh, God. Acorde, homem. Que sono é esse? É porque eu fiquei até 2 horas da manhã com minha prima, que ela foi viajar, sabe? Aí eu fiquei com ela, sabe? Até ela Você não viajar. dormiu bem, não? Hoje de manhã? Não, aí quando deu 9 horas de ir pra academia, aí pronto. Eita, prioridade, né? Oh, Jesus. Tá bom, vai dar certo. Durma não. Vou falar bem rápido, ver se você não dorme. Pronto. O número 3 vai falar da questão das monções. Eu disse que ia falar de novo das monções e tá aqui elas, monções. Essa região aqui ao sul da Ásia, a região sudeste, que não tá no mapa aqui, não dá para ver no mapa, mas tá por aqui. Ó. O sul e o sudeste da Ásia, durante os meses de maio até agosto, recebem ventos carregados de umidade provindos do oceano. Esses ventos saem dessa região do oceano, muito úmidos, né, em direção ao continente. E aí levam muita chuva, levam chuva em excesso. Então, o verão do sul e do sudeste asiático é um verão muito chuvoso. No caso, acabou faz pouco tempo, né? A gente tá em setembro, acabou em agosto lá, o período mais chuvoso deles. Aí, como eu falei, eles aproveitam, eles fazem... O arroz é algo milenar na Ásia, né? O arroz é tipo feijão pro brasileiro, né? Se bem que aqui a gente utiliza também, come muito arroz, feijão, essas coisas. Mas, enfim, imagina aí algo que o brasileiro não vive sem. Então, seria meio que o arroz para eles, né? É muito comum no prato do asiático o arroz. Então, além de ser uma prática comercial, né, que eles produzem sim uma parte para exportação, grande parte do arroz que é cultivado é para subsistência, né, para a própria população local. E aí eles praticam, durante esses meses muito chuvosos, que o solo encharca, né, de tanta chuva, eles praticam a agricultura, né, a risicultura, que é o cultivo do arroz. E esse tipo de agricultura é considerada uma agricultura tradicional, uma agricultura de jardinagem, que a gente chama porque utiliza muitos braços e tal. Pode olhar na imagem aí, né? Utiliza muitos braços, utiliza muita mão de obra, mas não utiliza muita tecnologia na produção, não utiliza. Né? É considerado um tipo de agricultura ainda muito tradicional. Por isso que ela é mais utilizada para subsistência. Ok? E aqui no finalzinho... Ó, número 4, olha que lindo, tem um templo aí no Japão, uma espécie de um templo no Japão. E fala o seguinte, essa região do Japão, olha aqui o Japão, né? O Japão é um paizinho formado por cerca de 4.000 ilhas, né? Onde ele está localizado numa área de encontro de 3 placas tectônicas. E por causa disso, porque está numa área de encontro de 3 placas tectônicas, é um país muito suscetível a abalos sísmicos. E não abalos sísmicos simples, de baixa magnitude, é de alta magnitude. Né? Geralmente, quando ocorrem terremotos no Japão, são terremotos bem barra pesada mesmo. E aí, terremotos que podem ocasionar destruição em massa de um país, se não estiver preparado, né, suas condições de infraestrutura não estiverem preparadas para suportar esses grandes abalos. Mas isso não acontece com o Japão, porque como os japoneses, eles têm todo um histórico milenar, né, de estar nessa região, de viver nesse país, nesse local aí, eles já se adaptaram a isso. Então, a gente vai ver que, tipo, tem templos no Japão que tem uma história de tá em pé, né, há mais ou menos 1.400 anos. Né? Tem construções no Japão que são muito antigas e estão de pé do mesmo jeito. Tipo, depois de tantos terremotos que já ocorreram no país, eles estão de pé. Ou seja, mostrando que o Japão é um país que se adapta a essa questão de instabilidade tectônica que o país vivencia, né, todos os anos, por estar aí no encontro, no choque de 3 placas tectônicas. É um país que também... Suas construções, não só templos, mas as indústrias, alguns prédios, algumas casas, tem uma espécie de uma mola na sua base para se adaptar aos grandes tremores que ocorrem no país. Então, o país como um todo se adaptou a essa condição de grande instabilidade tectônica e as suas construções são bem, como é que eu posso dizer, são bem pensadas em relação a isso, para absorver a vibração, como está aqui. Ok. Sim, eu falta falar outra coisa. Deixa eu ver se eu falta outra coisa.
Tá no encontro de 3 placas. Sim, outra coisa, além dos grandes tremores de terra, né, é um país que é suscetível tem muitos vulcões ativos, tem também a ocorrência de tsunamis, de ondas gigantes do país, e eles são meio que já craques, né, nessas eventualidades que podem acontecer. Eles já sabem que isso pode acontecer e já criaram uma série de estratégias para sobreviver diante disso. Vamos falar de tema 2. Tem alguma dúvida do tema 1? Tema 2 é população. População da Ásia. Bem facinho o tema 2. O tema 2 eu falo... Quando a senhora ver minha resenha, a senhora vai rir tanto, vai brigar comigo. É porque, tipo assim, quando eu fui fazer a resenha do tema 2, eu não absorvi muito, sabe? Aí, tipo assim, pra não dar uma página só, aí eu fiz o quê? Umas 4 ou 5 linhas na outra folha. Eita, gota. Quer dizer que você não absorveu muito. Foi. Aí, tipo, eu não leu todo, foi? Não, eu li todo, só que eu não consegui contextualizar, aumentar mais, entendeu? Sim, entendi. Pois vamos lá, vamos ver se você pega agora o tema 2. Acorde. Vamos que vamos, vai dar certo. Beatriz, Oi. pode fazer a resenha digitada? Sempre tive essa dúvida. Pode Você não. Aceita? Beleza. Note. Sabe por quê? Eu tenho uma razão para isso. Imagine, tem outra disciplina que bota para vocês escreverem? Tem. Qual? Trabalho. Resumo, redação. Redação vocês fazem digitada, não? Então. Não, mas a gente faz o rascunho para poder digitar. Não, faço tudo no Word. Tudo digitado, homem, por cada... Tem outra disciplina que bota para vocês escreverem? Matemática, pronto. Tirando matemática e geografia, vocês escrevem em outra? Português. Sim. Atividade, português. não. Atividade, né? Mas que não diminuiu muito a quantidade de trabalho que vocês fazem escrito? Diminuiu? Diminuiu, achei Diminuiu bom. não a quantidade de trabalho que vocês fazem escrito? Diminuiu. Hoje em dia não faz mais coisas digitais. Tipo, a prova é digital, a digital. Professora. Vocês deixaram de escrever muito, muito mesmo. Então, imagine se eu parasse aí de passar esses trabalhos escritos. Como é que vocês iam estar ano que vem? A gente já é acostumado a falar errado na internet. Diga aí, o cenário de 2021. Aí a senhora vai pegar as atividades, né? As atividades não estou cobrando, não. Estou fazendo só o SFB Plus com vocês. Só isso. Ana Beatriz. Oi, meu filho. Uma coisa, eu fiz digitado e ainda mandei foto. Você fez digitada e mandou foto escrita? Aham. Eita, um arraso. Perfeito. Muito bem, Lívia. Bata palma, eu pensei nisso. Perfeito. Arrasou. Gosto assim. Pode fazer a resenha Se todo mundo fizesse digitada? isso. Pode sem ser digitada? O quê? A resenha. Se pode digitada? É. Não. Pode não. Eu tô morrendo de dizer até aqui que não pode. Não pode. É tudo escrito. Tá imaginando esse negócio. Já que não pode ser digitado assim na plataforma, aí no caso pode digitar, tipo assim, pelo computador, aí imprimir e tirar a foto. Meu Deus do céu. Oh, não vale resposta, não. Vale resposta, não. Tá bom. Vocês não podem dizer isso, porque Paulo Henrique se aproveita, viu, pá? Que ele gosta de se fazer. Cadê? Mira, história. Não entra no assunto da resenha, não, senão você não pega uma briga de novo. Maria, tem que aguentar. Barraqueira. Vamos lá, vamos falar sobre população, né? População da Ásia. 60% da população do mundo se concentra na Ásia. 60%. Então, é mais ou menos o quê? A cada 10 pessoas no mundo, 6 moram na Ásia, né? Estou certa? São 60% da população do mundo habita na Ásia. Então, mais ou menos de cada 10 pessoas no mundo, 6, né? Ou não, tô errada. Façam aí o cálculo. 60% da população do mundo habita a Ásia. Isso daria o quê? Tipo, a cada 10 pessoas no mundo,
A gente teria quantas pessoas habitando na Ásia? Quantos asiáticos? Façam aí Teria o que ser a cálculo. quantidade de pessoas, né, no mundo, eu acho. Eu acho. Quantidade de pessoas no mundo? Faça aí em torno de 7,7 bilhões de pessoas. 7,7 bilhões. O pessoal ali de manhã disse para mim assim de cara. E eu acreditei, né? Eles disseram, eu acreditei. Eles disseram assim. Eles disseram que a cada 10 pessoas eram 6 pessoas habitando na Ásia. Eu disse, tá bom. Acreditei em vocês. Marli vai fazer o cálculo ali agora. A gente tem em torno de 7,7 bilhões de pessoas. E 60% da população do mundo habita a Ásia. É asiático. Né? É asiático. Então, isso daria quanto aí? Mais ou menos. Professora, Ai, Ana Beatriz, nem eu entendi minha conta, deixa quieto. Oi. aí no caso vai fazer o seminário, tipo assim, na prova ou no simulado? O seminário. Eu vou ver se dá para quando dá tempo. Vou ver, tô pensando. Talvez para a prova. Se for para a prova, eu já aviso semana que vem. Não se preocupe, não. Viu? Mas vai dar certo. Pronto. Então, a gente tem aí 60% da população do mundo, cerca de... deixa eu transformar em número. Cerca de 4,5 bilhões de pessoas no mundo, né, habitam a Ásia. 4,5 bilhões. A gente tem em torno de 7,7 bilhões de pessoas e 4,5 bilhões, isso é um dado de 2018, né, tá desatualizado. Mas cerca de 4,5 bilhões de pessoas é asiático, habita a Ásia. Então, a gente tem aí um continente que é o maior continente do mundo em extensão territorial e é o maior continente também em população do mundo todo. Outra coisa, nesse supercontinente, né, esse continente enorme, e com essa população também gigantesca, a gente não pode dizer que a população na Ásia se distribui de modo igualitário. Por quê? Tem algumas regiões na Ásia que não são muito habitadas. Geralmente as áreas de montanhas não são muito habitadas, como, por exemplo, aquela região ali do Himalaia, né? As áreas mais elevadas do Himalaia não são muito habitadas. As áreas muito frias da Sibéria, na Rússia, não são muito habitadas. A parte central da Ásia, que é a Ásia Central, compreende a Ásia Central. A área de clima desértico, geralmente não é muito habitado. Enfim, tem algumas áreas que não são muito habitadas. Então, a população não se distribui de forma igualitária no continente, né? No território asiático. Não se distribui de forma igualitária. Tem 4 países que são mais populosos dentro da Ásia. E juntando eles 4, né, a população deles 4 já dá aí praticamente a população da Ásia quase toda. Que no caso vai ser a China, né, que é a maior população do mundo, a Índia, que é a segunda maior população do mundo, a Indonésia, né, que é, na última classificação que eu vi, a Indonésia estava em 4º lugar, conta a 4ª maior população do mundo, e Bangladesh, que também conta com uma grande população. Aí deixa eu mostrar aqui para vocês não ficarem só... Mostrar aqui no mapinha. São esses países aqui, peraí. A aula vai acabar. Já? Ih, gente, falta menos de 1 minuto. Ó, China... Terminando, dá para dormir.